Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então nós vamos resolver o exercício da apostila 12, o exercício 3, sistema de inequações. Então nós temos a primeira situação aqui, que é a primeira função, e nós temos a segunda. Então vamos resolver passo a passo. A minha primeira situação vai ficar o seguinte: eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 4 menor ou igual a zero. Então é uma equação do segundo grau. Por que é equação do segundo grau? Porque nós temos elevado ao quadrado aqui, ou seja, grau 2, certo? É o maior. Então, neste caso, o meu A aqui vale 1, o meu B vale menos 3 e o meu C vale menos 4. Então, se eu sei que se o meu A é maior que zero, nós vamos fazer o estudo de casos da função do segundo grau. Se meu A é maior que zero, a função, ou seja, a equação do segundo grau tem a parábola voltado para cima. E quando ela tem a parábola voltado para cima, ela atinge um mínimo aqui, certo? Esse mínimo que nós conhecemos como vértice. Ok. Tendo isso, a parábola ela sempre vai interceptar o eixo y, o eixo da ordenada, sempre no termo independente. Ou seja, o meu termo independente é o C. Nesse caso, é menos 4. Então, a parábola ela vai interceptar o eixo y em 0 e menos 4. Então, nós temos uma coordenada aí ou paraordenada. Sendo assim, pessoal, nós vamos encontrar agora o discriminante, ou seja, o delta. Delta, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Por que nós vamos encontrar o discriminante? Para nós verificarmos se essa função do segundo grau ela possui duas raízes reais e iguais, ou se ela possui duas raízes reais e distintas, ou se ela não possui raiz, certo? Então vamos verificar isso. Vamos fazer a substituição dos valores. Delta é igual a B. O meu B é menos 3. Consequentemente, eu preciso colocar dentro do parênteses e elevar ao quadrado. Esse menos, ele é da fórmula, então eu vou copiá-lo. O 4 também é da fórmula. O A é coeficiente. O nosso coeficiente A, nesse caso aqui, ó, vale 1. Então, eu estou substituindo o valor. E o C é menos 4. Se ele é menos 4, eu tenho que trabalhar com ele dentro do parênteses. Menos 3 elevado ao quadrado, o que significa isso? Menos 3 elevado ao quadrado. Você tem a base e você tem o expoente, certo? O expoente indica quantas vezes a sua base vai ser multiplicada, ou seja, menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 é 9. E menos com menos dá mais. Ou seja, todo número negativo elevado a um expoente par vai ser sempre positivo. Isso vocês não podem esquecer, tá? Ok. Então, deu 9 positivo. Quando eu não coloco o sinal aqui na frente, automaticamente ele é positivo. Agora, o que acontece? Eu tenho que fazer o jogo do sinal aqui, ó. Quando não tem nada na frente, ele é positivo, ó. Ou seja, menos com mais é menos. E menos com menos vai dar mais, tá? Então tem que fazer o jogo do sinal aqui. Agora eu volto multiplicando. 4 vezes 1, 4.
certo? 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 4, 16. Então, eu vou pôr o 16 aqui. 9 mais 16, isso é equivalente a 25. Ou seja, o meu delta, ele é maior que zero. Se o meu delta é maior que zero, o que significa isso? Significa que a função do segundo grau possui duas raízes reais e distintas. Ok? Delta maior que zero significa que ela possui duas raízes reais distintas. O que é isso, professor? Você tem o plano cartesiano, o gráfico aqui, certo? Y, x aqui. Então aqui você tem o menos 4, aqui embaixo. Significa que, como tem duas raízes, o gráfico pode ser isso, ó. Pode vir aqui, passa aqui, ó, no eixo y, no eixo da ordenada, e volta aqui, certo? Então, esse significa que essas duas raízes, quem seria? O meu x1 e o meu x2, tá? Também poderia ser assim, ó. Tá? Isso daqui é uma das opções, mas também poderia ser assim, ó. Passou aqui e foi para lá, x1 aqui e x2, tá? Então quer dizer que o discriminante é só para eu saber quantas raízes possui. Então nesse caso, duas raízes, podendo ser essa daqui, ó, x1 e x2, ou podendo ser essa daqui, ó, x1 e x2. Então tem várias opções, por isso que nós estamos fazendo o estudo de caso das funções, tá? Função do segundo grau aí. Tudo bem, minha gente? Vamos lá. Então, feito isso, nós precisamos encontrar as raízes, tá? Então, as raízes nós podemos encontrar de duas maneiras diferentes. Ou seja, por tentativa, que é por soma e por produto, aí eu preciso saber a fórmula, ou eu faço pelo Bhaskara. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou fazer das duas maneiras para vocês verificarem que existe essa possibilidade, tá? Então, por tentativa, olha lá. Por tentativa é o seguinte, eu preciso lembrar dessas fórmulas aqui, ó. Fórmula da soma, qual que é a fórmula da soma? Menos B sobre A. E a fórmula do produto? C sobre A. Sendo que o B e o A são os coeficientes lá indicado no início, por isso que nós temos que sempre encontrar os coeficientes, tá? E o C e o A lá embaixo do produto é o mesmo conceito, tá? Lembrando que esse menos aqui é da fórmula, isso eu não posso esquecer, porque é menos B sobre A. Se o meu B for negativo, eu coloco dentro do parênteses. Se ele for positivo, não tem necessidade. Neste caso, o meu B, ele é negativo. Então, eu preciso pôr dentro do parênteses. Por que eu vou fazer isso? Porque depois eu preciso aplicar distributivo aqui, ou seja, fazer o jogo do sinal. O meu A, nesse caso, é um positivo. Quando é um positivo, não tem necessidade de colocar no parênteses. Então, nós vamos fazer aqui, ó, menos com menos, isso aqui dá mais. 3 sobre 1, e 3 dividido por 1 dá 3. Ok, o C não tem sinal aqui, tá? Então, eu vou verificar o valor de C. Nesse caso, ele é negativo, olha lá, menos 4. Então, posso pôr dentro do parênteses aqui, ó, menos 4 dividido por A. O A é 1. Ah, mas por que não tem sinal aqui na frente? Porque a minha fórmula aqui, ó, ela não tem sinal, tá? Aqui tem esse sinal de menos porque a fórmula tem sinal aqui. Então, tem que tomar cuidado nesse aspecto aí, tá, pessoal? O produto é C sobre A. Só que é menos porque o meu coeficiente ele é negativo, ok? Então vai ficar como se não tivesse nada aqui, é mais. Mais com menos dá menos. 4 dividido por 1 dá menos 4. Então, o que acontece? Na tentativa, eu tenho que buscar dois números. Geralmente, eu sempre começo pelo produto, porque fica mais fácil. Que número multiplicado por outro número dá 4? Ou, no caso aqui, menos 4.
tem várias possibilidades. Ó. Eu posso fazer, então, pela tentativa, o 2 vezes 2 dá 4. Só que ele quer o quê? Menos 4. Então, eu escolho um número aqui e coloco negativo. Ó. Menos 2 vezes 2, ok. Aí eu coloco no parênteses. Isso aqui dá menos 4. Bateu com o produto? Bateu. Só que agora, ao mesmo tempo, eu tenho que pegar esses dois números e somar ele e precisa dar 3. Então, vamos verificar essa possibilidade. Esses dois números que eu fiz por tentativa. Então, menos 2 mais quem? 2. Menos 2 mais 2, eu tenho 2 e devo 2, isso aqui vai dar 0. Ou seja, não bateu. Então, as minhas raízes não pode ser menos 2 e 2. Ok? O que significa isso? Significa o menos 2 aqui e o 2 positivo aqui, ó. Então, ia ser assim, ó. Tá? Aqui ia passar no menos 4, mas só ia dar certo isso daqui se, quando eu somar, a minha soma teria que dar 3 aqui. Como deu 0, é diferente, então eu não posso. Então, isso daqui, a minha tentativa nesse caso, não seria menos 2 e mais 2. Então, eu tenho que fazer outra tentativa. Ou seja, no produto, que número multiplicado por outro número dá 4? Pensem um pouquinho aí, pessoal. Que número? Vamos lá. O 4 vezes o 1, ó. 4 vezes 1 dá 4. Só que então, ou o 4 é negativo ou 1 é negativo. Se eu colocar o 4 negativo, ó, o que acontece? 4 vezes 1, 4, e mais com menos é menos. Bateu o produto? Bateu, beleza. Agora eu tenho que fazer a soma. Menos 4 mais 1. Devo 4 e tenho 1, eu vou ficar devendo 3. Olha lá, deu 3 negativo. E nesse caso, o meu 3 é positivo. Então, a minha raiz não pode ser menos 4 e 1. Então, o que eu vou fazer? Se eu coloquei o negativo no menos 4, agora eu vou fazer a tentativa com o negativo no 1. Deixo o 4 positivo e o 1 fica negativo. Vamos lá. 4, vamos fazer o menos 1 vezes 4. 4 vezes 1, 4, mais com menos, menos. E agora eu tenho que fazer a soma, menos 1, mais quem? 4. Olha lá, tenho 4 e devo 1. Se eu tenho 4 reais e devo 1, eu vou ficar com 3 reais. Bateu? Agora bateu. Então, aqui eu consigo visualizar que a minha raiz, o meu x1, vale menos 1, aqui, ó. E o meu x2? 4. Ok? Porque quando eu multiplico eles, o meu produto tem que dar menos 4. E quando eu somo eles, a minha somatória tem que dar 3. Ok? Então, x1 deu menos 1 e x2 deu menos 4. O que significa isso? Significa que o menos 1 está aqui, o 4 está aqui, o menos 4 está aqui. Então, eu venho, faço a minha parábola, ó. Passo aqui, aí ele vem e sobe, ok? Lá no 4 positivo. Só que aqui eu tenho um mínimo, né? Quem que é esse mínimo? É o nosso vértice. Eu também vou precisar encontrar ele. Tá, pessoal? Que então foi pela tentativa, soma e produto. Agora eu vou fazer pelo Bhaskara, tá? Professor, como que faz pelo Bhaskara? Vamos lá. Vamos fazer pelo Bhaskara, tá? Pelo Bhaskara é o mesmo procedimento, ó. Então, o meu Bhaskara, para eu encontrar o meu x, vai ficar assim, ó. X é igual. X é igual mais ou menos b, vamos lá, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, tá? Faço a substituição dos valores, olha lá. Não posso esquecer que esse menos ele é da fórmula, então esse menos aqui, esse menos é esse menos aqui. Agora eu verifico o meu B é negativo. Lembrando que todas as vezes que eu trabalho com número negativo, eu coloco dentro do parênteses. Menos ou mais, isso aqui é fórmula. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Quem que é o nosso delta? Ou seja, nosso discriminante. Nós encontramos lá.
25. Então, eu substituo 25 aqui, ó. Ok? Tudo isso dividido por 2 vezes A. O nosso A, nós já sabemos que é 1. Ok? Aí eu faço o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 25, ou seja, que número vezes ele mesmo dá o 25? É o 5. E 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora eu encontro o meu x1. Quem que é meu x1? Vou pegar aqui o mais 3, mais ou menos 5, dividido por 2. Ok? Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Mais 3, mais 5 dividido por 2. 3 mais 5, isso aqui dá 8. 8 dividido por 2, isso aqui dá 4. Ok? Olha lá. 4 aqui. Ah, mas meu x1 era menor. Não tem problema. Eu encontrei minhas raízes, independente. X1 ou x2, o 1 e o 2 é só nomenclatura, tá? Importante é o valor estar coerente com os valores encontrados abaixo. Quem que é o x2? Ah, tem livro que coloca assim também, tá? X' e x duas linhas. Independente, tá? Então, é o mais 3 com quem? Com o menos 5. Então, tenho 3, devo 5, vou ficar devendo 2. Se eu devo 2, 2 dividido por 2 dá menos 1. Pronto, olha lá. Ok? Então, foi o que eu falei para vocês. Isso daqui, voltando novamente, eu tenho o gráfico x, y. Aqui está o menos 1, aqui está o 4. Aqui está o menos 4. Aí ele vem, faz isso e volta. Então, esse cara aqui, ó, é o mínimo que nós encontramos lá, tá? Nós já estudamos isso aqui, é o mínimo. E esse mínimo é o vértice para nós. Então, nós precisamos encontrar o vértice. Como que nós encontramos o vértice? Pela fórmula do vértice, tá? Quem que é a fórmula do vértice? X do vértice. Vou fazer aqui em cima. X do vértice é menos B sobre 2A. Então, x do vértice vai ficar menos, lembrando que o meu b é negativo, então é menos 3 dividido por 2 vezes 1. Tá? Menos com menos dá mais. Aqui, ó, menos com menos dá mais aqui. 3 dividido por 2, tá, pessoal? 3 dividido por 2, isso aqui é equivalente a 1,5. Quem que é o y do vértice? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Y do vértice é menos delta sobre 4 vezes A. Então, meu y do vértice aqui vai ficar menos, que é da fórmula, o nosso delta é 25, tá? Dividido por 4, o A é 1. Então, vai ficar 25 dividido por 4, isso é equivalente a 6,25, tá? Mais com menos, menos aqui. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Então, nesse caso, o que que eu tenho? Eu tenho aqui o meu vértice, é 1,5 menos 6,25 para y. Então, agora nós vamos projetar no gráfico, tá? Nós vamos projetar no gráfico aqui. Esse é o y, esse é o x. Eixo da abscissa, eixo da ordenada. 1, 2, 3,
4, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então vamos lá. Projetar no gráfico. Primeiro, lá, 0 e menos 4. 0 é aqui na origem, menos 4 está aqui. Então 0 e menos 4. As raízes. Encontramos lá. Raiz menos 1 e 4. Menos 1 está aqui. E o 4 está aqui. Agora o vértice 1,5. 1,5 está mais ou menos aqui, né? 1,5. E 6,25 está mais ou menos aqui, ó. Então vai ser mais ou menos aqui o nosso mínimo. Olha lá. Mais ou menos aqui. Ok? Então, desenhando o gráfico, nós temos. Vem aqui. Então, vai vir aqui. Vai passar aqui. Chegou aqui. Ó, é o mínimo. Depois ele sobe com o eixo de simetria, tá? Então, é isso que acontece. E agora nós precisamos dar a solução. Ou seja, se ele fala que é menor ou igual a zero aqui, ó, tá? Menor ou igual a zero, quer dizer o quê? Que nós vamos pegar os valores que estão abaixo do eixo x. Quais são os valores abaixo do eixo x? Aí eu venho aqui, ó, a minha parábola abaixo do eixo x é esse aqui, ó. Ó. Abaixo do eixo x é isso. Ok? Então, os valores eles estão entre quem, ó? Aqui, ó. Entre menos 1 e 4. Então, são esses valores aqui, ó. Eles estão entre menos 1 e 4. Certo? Então, quem que é minha resposta nesse caso aqui, a minha solução para esse conceito aqui? A minha solução é x pertence aos reais, tal que x tem que ser o quê? Do menos 1, ele precisa ir para lá. Para lá são os valores maiores ou igual a menos 1, tá? Lendo da direita para a esquerda, ó, os valores precisam ser o quê? Maior ou igual a menos 1, tá? Para quem não sabe ler, fazer a leitura, coloca a boca aqui, ó. Isso aqui vira um Pac-Man. O Pac-Man sempre vai para o lado do maior, a boca do Pac-Man. Então, olha, está virado para o maior. Aqui eu estou falando que x, fazendo a leitura da direita para a esquerda, x é maior que menos 1, tá? Quem tem dificuldade aí. E fazendo a leitura da esquerda para a direita, menos 1 é menor que x, menor ou igual, tá? Então, para quem tem dificuldade, faz o Pac-Man e lembra que a boca dele sempre vai estar virado para o maior, tá ok? Então, x é maior ou igual a menos 1. Tudo bem? Agora eu preciso resolver a outra situação aqui, ó. No 4 aqui, ó. Precisa ser os valores para lá, ó. Certo? Se eu colocar maior que 4, eu estou falando que é 5. O 5 não entra aqui, ó, para baixo, tá? Então tem que ser menor ou igual a 4. Então, esses valores precisam ser o quê? Menores ou igual a 4 lá. X menor ou igual a 4. Ó, menor, a boca do Pac-Man lá, para quem tem dúvida. Não é menor ou igual a 4? Não é menor, ó, coloca aqui, ó. Opa. Ó. X menor ou igual a 4. A boca do Pac-Man, se eu ler da direita para a esquerda, 4 maior que x, maior ou igual. Então, x menor ou igual a 4. Ok? Então, é esse o conceito aí. Resolvi a minha primeira situação. Agora eu preciso ir para a segunda. Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro arquivo aqui. Novo.
Vai ter que salvar. Então vamos lá. Vamos fazer a segunda situação, tá? Fizemos a primeira. Nós vamos ter ela aqui para nós fazermos um paralelo. Depois eu pego aqui. Tá ok? A segunda situação é o seguinte. Eu vou ter que fazer ela. Vou pegar menos 1 menor que x menos 2, tá? Então vamos lá. Menos 1 menor que x menos 2. Isolo o x aqui, tá? Então eu peguei esse cara aqui, tá? E depois o que eu vou ter que fazer? Pegar esses dois. Esse aqui vai ser o primeiro membro e esse aqui vai ser o segundo, tá? Aqui o que eu fiz? Esse é o primeiro membro e esse é o segundo membro. Então, preciso isolar o x. Para eu isolar o x, pego esse menos 2, jogo para lá, do outro lado da desigualdade. Se ele é negativo desse lado, do outro lado ele vai ficar positivo. Então, menos 1, isso aqui é menos, do outro lado ele fica mais. X. Ok? Tudo bem? Então, se eu tenho 2 e devo 1, eu vou ficar com 1 positivo. O que significa isso? Significa que é menor, certo? Se é menor, ele vai pegar todos os valores menores que 1. Opa. Olha a leitura aqui, ó. O que acontece? Para não ter erro, olha lá, a boca do Pac-Man é o quê? Virado sempre para o maior. Então é 1 menor que x. Ou fazendo a leitura da direita para a esquerda, x é o quê? Ó, a boca está aberta. Ó. X é maior que 1. Então eu quero todos os valores maiores que 1. Ficou claro? Fazendo a leitura da direita para a esquerda, x maior que 1. É a mesma coisa se eu fizer isso aqui, ó. Apagar aqui. Mesma coisa que se eu fizer isso, ó. X maior que 1. Agora, da esquerda para a direita, tá? Eu não alterei a sentença, ó lá. X maior que 1. Da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, x maior que 1. Então, quero todos os valores que sejam o quê? Maiores que 1, tá? Então, e quando é maior, ele é apenas maior, não igual, tá? Quando ele é maior, a bolinha é o quê? A bolinha aberta, porque o 1 não entra na jogada. Então, eu quero todos os valores que sejam o quê? Maiores que 1. Ok? Beleza, resolvi essa situação. Agora eu preciso verificar esse outro conceito aqui, ó. Tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. X menos 2 maior ou igual a 3. Mesmo procedimento. Pego o menos 2, jogo para lá. Fica mais 2. Tá? X menor ou igual.
porque eu já tenho 3. Se é menos 2, jogo para lá, vai ficar mais 2. Então, x precisa ser o quê? Menor ou igual a 5. Então, eu quero todos os valores para x que sejam o quê? Menores ou igual a 5. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Tenho 5 aqui. Os valores menores, olha lá, menores que 5. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menores. Só que é menor ou igual. Então, se é menor ou igual, eu vou preencher a bolinha aqui. Então, é a bolinha fechada, porque é menor ou igual. Quer dizer o quê? Que o 5 ele entra na jogada. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer a intersecção de todos os termos aí. Tá? Inclusive da primeira situação nossa aqui. Então, eu preciso fazer a primeira situação nossa. Como que ficou a nossa primeira situação? Vamos voltar lá na foto. Olha lá. Então, significa que eu tenho menos 1 aqui e o 4. Então, vamos pegar ele aqui, ó. Ups. Vamos pegar a reta aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu tenho aqui, ó. Vou colocar que esse vai ser... Aqui foi a 1. Aqui é 1. Essa aqui, vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser a 2, tá? Então, a 2 aqui. E essa aqui vai ser a 3, tá? Então, a 3 aqui, ó. Então, vamos lá. E lembrando, colocar em escala para nós não nos perdermos, tá? Então, vamos lá. Ops. Vou colocar em escala aqui, ó. Ok. Então, aqui nós temos menos 1, 4, certo? Então, vamos colocar aqui para nós não nos perdermos. Ops. É essa cor aqui. Então, vou colocar aqui. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O menos 1 é o extremo da esquerda e o 5 aqui é o extremo da direita. Então, na primeira situação nossa aqui, ó, vai de menos 1 a 4, ok? Isso daqui vai de menos 1 a 4. No caso, ó, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual. Então, a bolinha é bolinha fechada, certo? Então, a bolinha fechada aqui vai de menos 1 a 4. 4 está aqui. Então, bolinha fechada, olha lá. Bolinha fechada, bolinha fechada. Então, são todos esses valores aqui, ó.
certo? Olha lá, de menos 1 a 4. Resolvi minha primeira situação. A segunda, ele vai de 1 ao infinito. Tá? Na segunda, ele vai de 1, porque são os valores o quê? Maior que 1. Então, vou pegar o 1 aqui, tá? O meu 1, ele está aqui, ó. Então eu tenho que respeitar a escala, ok? Respeito minha escala aqui. Como é bolinha aberta, eu vou fazer a minha situação aqui, ó. Olha lá, o meu 1 está aqui na segunda situação, e ele vai ao infinito, ó. Ele vai além, certo? Esse é o caso do meu segundo gráfico aqui. No meu terceiro, ele vai, são os valores menores ou igual a 5. O meu 5, ele está aqui, ó. Certo? O meu 5, ele está aqui. Então, menores ou igual. Então, quer dizer o quê? Que a bolinha aqui é fechada, tá? E são os valores menores que 5. O 4 entra, o 3, o 2, o 0, o menos 1, o menos 2. Então, são os valores menores ou igual a 5. Então, ele vai aqui e continua, ele vai ao infinito, ó. Tá? Agora, o que que acontece? Aqui, na minha terceira situação, eu tenho que fazer a intersecção de 1 com 2, certo? E a intersecção com 3. Ou seja, então vamos dar a resposta aqui, ó. Para eu pintar aqui. Tá pintado aqui? Não. Tá pintado aqui? Não. Tá pintado aqui? Sim. Ele passou aqui. Só que eu não posso passar aqui. Por quê? Para eu passar aqui, preencher esse espaço aqui, teria que estar preenchido aqui e aqui. Como só tem uma situação, então eu não posso. Tá? Olha lá, a bolinha fechada aqui. Tem bolinha fechada, quer dizer que ele pegou no menos 1. Aqui ele não pegou no menos 1. Aqui ele pegou, só que eu não posso pôr aqui, ó, bolinha fechada. Por quê? Eu não tenho essa parte pegando aqui, ó. Eu não tenho uma bolinha fechada aqui ou passando aqui. Então eu não posso pegar essa bolinha fechada, certo? Não posso. Aqui nesse caso, ó, ele preencheu esse espaço. Aqui ele não preencheu e aqui ele preencheu. Então, eu não posso preencher aqui, ó. Ok? Não posso preencher, tá? Olha lá. Agora aqui, ele preencheu aqui, aqui ele não preencheu, então eu não vou preencher aqui. Tudo bem? Agora aqui, ó. Aqui eu tenho bolinha aberta. Aqui a bolinha está fechada e aqui a bolinha está fechada, né? Porque ele passa, então quer dizer que tá passando aqui, teria bolinha fechada aqui, teria bolinha fechada aqui. Então, para eu vir aqui e colocar a bolinha fechada, essa bolinha teria que estar fechada. Como não está fechado, mas o que que acontece? Tem bolinha aqui, tem bolinha aqui, tem bolinha aqui. Só que a bolinha, eu tenho duas bolinhas fechadas e uma aberta. Então, nesse caso aqui, significa o quê? Que ele está passando no 1 aqui, aqui no caso ele não passou, ele não pegou o 1. Então, eu não posso preencher a bolinha aqui, ó. Certo? Eu não posso preencher essa bolinha aqui. Mas eu vou ter bolinha aqui, ó. Tudo bem? Pronto. Aqui, ó. O que que acontece nesse caso? Ele preencheu aqui, preencheu aqui, preencheu aqui. Então, eu posso preencher. Ok? Intersecção, olha lá. Posso preencher aqui. Aqui, preencheu? Ok. Preencheu? Ok. Preencheu? Ok. Então, eu posso preencher aqui também. Tudo bem? Ok. Então, eu posso preencher aqui também. Preencheu, olha lá, bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada. Então, vai preencher. Olha lá, bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada. Olha lá, bolinha fechada aqui. Aí, o que que acontece nesse caso? Aqui preencheu lá em cima não. Então, não vou poder preencher aqui, porque lá em cima não preenchi. Então, onde que vai parar a minha situação? Aqui, ó.
só que a bolinha é fechada. Por que aqui a bolinha é fechada? Porque aqui a bolinha está fechada, aqui também como se fosse uma bolinha fechada, e aqui como se fosse uma bolinha fechada. Porque eu pego o 4 nesse valor do 2 e pego o 4 no valor do 3. Ok? Então, a minha solução é essa daqui, ó. Essa é a minha solução. Ou seja, então vamos dar a solução. Aqui esse valor é o 1 e aqui esse valor é 4. Então, o x, os valores que eu pego para x, eles precisam ser o quê em relação a 1? Maior que 1 ou menor? Vai para a direita, né? O 1 aqui é o 2, aqui é o 3, então maior. Só que eu não posso colocar igual aqui porque a bolinha é aberta, certo? Então, eu não posso colocar igual aqui porque a bolinha é aberta. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Para cá, eles precisam ser maiores que 1. Então, vamos dar a solução. Solução é o seguinte. X pertence aos reais, tal que x é o quê? Maior que 1. Ó, da direita para a esquerda, maior que 1. Ah, professor, não entendi ainda. A boca do Pac-Man sempre vai estar virada para o maior lá. X maior lá. Ele está apontado para o x. Ó. Então, x, eu lendo da direita para a esquerda, ó, maior que 1. Ok? Agora, em relação a 4 aqui, ó, os valores precisam ser o quê? Menores, como a bolinha é fechada, então menor ou igual a 4. Então, x precisa ser o quê? Menor ou igual a 4. Pronto. Feito. Ok, pessoal? Então, essa é a minha resolução do exercício. Comecei na equação do segundo grau. Tive que fazer o estudo de caso da equação do segundo grau. Então, nós viemos estudando a função do segundo grau lá atrás, tá? Por isso que nós temos que ter tudo isso em mente. Foi dado minha solução aqui, ok? Aí, é o seguinte, foi feita aqui também. Agora, nesse caso aqui, ó. Então, eu deixei o menos 1 como primeiro membro, x menos 2 como segundo membro. E resolvi minha segunda situação. E depois, minha terceira situação, x menos 2 como primeiro membro, menor ou igual a 3. E o 3 como segundo membro. E resolvi. Aí eu fiz a intersecção das três, tá? Das três soluções que eu cheguei no final. Tudo bem? Ok, pessoal? Ficou claro para vocês? Então não se esqueçam de colocar aí o nome de vocês, tá? Por extenso, por gentileza, a série de vocês, tá? A escola que vocês estão, por favor, tá? Coloca aí no comentário para nós validarmos a nossa presença na aula de hoje, tá ok? Conto com vocês, o que vocês precisarem de mim eu estarei à disposição, tá ok, pessoal? Um forte abraço para vocês aí, tudo de bom!